Olá, queridos alunos! Hoje trago um vídeo muito especial para vocês, porque eu vou falar de vários assuntos importantes, né, que tem a ver com segurança também, e RFID, né, nessa montagem estou usando o RFID, né, essa antena aqui, ó, que vocês podem ver, display e uma mini fonte. É um destaque também, porque eu andei procurando muito uma mini fonte, uma fonte de dimensão bastante reduzida, mas era difícil de encontrar. Finalmente acabei encontrando e usei também aqui na nossa montagem, né? Tá vendo? Ó, ficou bacaninha aqui, né? E aí é o seguinte, pessoal, para que serve, né, esse cartão? Por exemplo, esse cartão muitas vezes ele é utilizado para abrir uma porta. Ele é utilizado, por exemplo, em ônibus urbano, né? Porque esse cartão tem memória, tem comunicação também com o servidor, né? Com os sistemas que estão integrados nele, os leitores, e aí ele consegue contabilizar uma série de serviços. Então, tem uma gama muito ampla de utilidade. Vale muito a pena você entender de RFID, tá? Vamos ver esse vídeo aqui, vamos lá. Bom, pessoal, aqui é o seguinte, né? Eu tenho aqui um display, tenho a mini fonte, que é de 5 e 3V3, o circuito do RFID aqui, conectado também no ESP32 e dois LEDs aqui, né? E aí note o seguinte, que essa fonte está alimentando tudo, né? Eu estou usando o USB somente porque eu estou entrando com a opção pelo serial. Se eu desconectar aqui também vai funcionar, tá? Então o circuito é muito simples, muito fácil de montar e eu vou mostrar aqui como é que ele vai autenticar, né? Esse cartão aqui, ele é permitido, ele tá permitido. E esse cartão aqui, esse chaveiro, na verdade, que é um RFID também, ele não está permitido. Então esse vai dar certo, esse vai dar erro. Vou mostrar agora. Bom, pessoal, eu vou mostrar agora a opção de gravação, tá? Então vamos lá, estou escrevendo teste, né? Olha lá, gravado com sucesso, né? E agora, se eu fizer a leitura, né? Se eu fizer a leitura, vamos colocar aqui o cartão, fazer a leitura. Aí, ó, eu fiz a leitura com sucesso, né? E se eu coloco o que não está cadastrado, ele não vai funcionar, certo? Se eu tentar gravar nele, ele não vai funcionar. Ok, agora que você viu a demo, né? Vamos lá, vamos andando aqui. Ah, um aviso. Bom, pessoal, quem quiser me mandar componentes eletrônicos, motor, o que quer que seja, às vezes você fala assim, Fernando, tem uma impressora aqui, você não quer desmontar ela? Então eu vou, outro dia, rapaz, eu botei lá na minha caixa postal, o sujeito me mandou uma impressora, pediu para desmontar, eu acho que eu vou fazer isso, vou desmontar, né? Tem scanner, pediram para desmontar scanner, impressora, e me mostrar lá dentro que engenharia que esses caras usam, como é que é feita uma máquina dessa. Eu vou gravar uns vídeos assim, que vem da internet, curiosidade. Pode mandar coisa nova também, não precisa mandar cacareco não, entendeu? Manda uma placa nova, manda um negócio novo interessante, que a gente vê se ele é elegível, né, a falar. Pessoal, são recursos usados aqui. Eu acho que o que tem de novidade aqui é que eu gravei um outro vídeo sobre RFID, mas eu não usei display. E nesse aqui, olha só, eu já usei um display TFT, colorido, RGB, bacaninha esse display, viu? E usei uma mini fonte, que é uma fonte que eu achei muito interessante, por conta da dimensão dela. Realmente era muito pequena, muito compatível assim, com a internet das coisas, para você poder colocar a internet das coisas em pequenos espaços. Já vou falar disso daqui a pouco, né? O cartão, o chaveiro, o RFID e tal, são as coisas que eu utilizei. E aqui é uma ideia, porque depois que eu recebi essa fonte, né, eu quero até agradecer
ao Geraldo lá da Eletrodum, e que me mandou, né, ele me mandou várias mini fontes, e eu achei muito legal, porque olha só, daí eu tive também uma ideia, né? Eu falei assim, não, porque eu testei com a ESP32, essa fonte, depois eu testei com o ESP8266, com o relé, tudo, funcionou muito bem. Então aqui, ó, a ideia que eu tive foi o seguinte, falei, rapaz, eu pego um ESP01, olha o tamanho dele aqui perto da caixa 4x2, você põe tudo dentro. Então, para quem quer fazer automação, entendeu a facilidade? Porque é complicado você achar uma fonte que caiba aqui dentro, junto com o ESP, junto com o relé. Então, essa fonte que ele me mandou, ela cabe aqui dentro. Olha que bacana. Aí eu fiz os testes, né, ó. Aqui, ó, com a ativação do relé, ela chegou perto de 200 mA. E aqui, ó, já desse lado aqui, eu ali usando a versão, porque ela tem duas versões dessa fonte, tá? Ela tem a fonte dupla 5 e 3 e tem a mini fonte dupla 12 e 5, né? Com corrente suficiente para você alimentar o seu microcontrolador, tá? E aí o consumo, né, de um ESP01, enquanto o relé estava desligado e ele ligado, dá 70 mA. Então você veja só, com o ESP01 ele vai de 70 a 200 mA, mais ou menos nesse range, né? Então assim, fica aqui a ideia. Isso aqui acho que é uma ótima coisa para eu gravar um vídeo. E tem outra sacada aqui também, tem outra sacada. Ainda você pode fazer ligação paralela, tá? Por exemplo, você liga a lâmpada e o cara pode ir no interruptor e desligar a lâmpada, certo? Então tem essa também, né? Olha só, funciona Wi-Fi e funciona manual. Olha que legal. Projetinho bacana, eu vou soltar isso aqui, viu? Fica ligado. Funcionamento. Vamos lá. Gente, aqui é o seguinte, né? Então, se você tá pegando esse vídeo agora, primeira vez, você não sabe o que é RFID, né? Eu coloquei uma definição que é identificação por radiofrequência, né, ou RFID, é uma tecnologia com um método de identificação automática através de sinais de rádio, né? Então podemos armazenar e recuperar dados remotamente através do dispositivo. Quer ver, uma coisa que usa RFID é sem parar, né? Você vai passando ali no shopping ou quando você está na estrada e você tem aquela etiqueta, aquilo é um RFID, né? Muito útil. Muitas cidades utilizam RFID naqueles cartões de ônibus urbano. Então, assim, tem uma aplicação para abrir porta, tem um monte de lugar você tem RFID, às vezes nem sabe disso, né? Então, no nosso dia a dia, né, encontramos nos cartões, né, transporte público, já falei, né, setor de segurança e tal, biblioteca, identificação de livros, é um negócio fantástico, mas isso aqui é uma invenção maravilhosa, né? Então vamos lá. Gente, vamos lá, o funcionamento geral assim do RFID, o sistema é composto basicamente de um transceptor, um decodificador e uma antena e um transponder. Então acontece o seguinte, o leitor RFID emite um sinal de RF através das antenas conectadas ao leitor, certo? E aí o tag entra no campo de leitura, né? Eu vou falar do meu jeito aqui. Quando você joga... Porque imagina o seguinte, o chip que está dentro do cartão não tem energia. Ele não tem energia. Então o que ele faz? A antena joga onda eletromagnética, a bobina induz uma corrente, alimenta o chip e o chip responde. É um negócio inteligente demais, né? Entendeu? Então, assim, de maneira simples é isso, tá? Mas tem 200 mil definições na internet também. Gente, aqui é o seguinte, que eu tinha que falar disso, né? Que esse aqui é o detalhe. Esses cartões que eu utilizei nesse exemplo, eles têm 1K. É lógico que existem vários tipos de cartão, mas esse aqui tem 1K. E ele, então, é lógico, você pode escrever em várias posições, mas não em todas. E até aconteceu comigo aqui, eu estava mexendo no cartão e invalidei o cartão, né? Porque tem alguns lugares, então de 1K é o seguinte, eles são 16 setores de 4 blocos cada um, né? E cada bloco contém 16 bytes. Então você vai ver, aqui tem o diagrama.
Então o que que acontece? Em cada 4, aqui tem 4, depois aqui tem 4, aqui tem 4. Cada bloco desse tem um setor que você não pode escrever. Aqui não pode escrever, aqui não pode escrever. Ou seja, é o quarto, é o terceiro, né, começando do zero, mas é o quarto setor do bloco você não pode escrever, porque é utilizado para controle das variáveis do cartão. Então, você controla o acesso a essas variáveis por esses bytes que estão aqui, entendeu? Outro lugar que não pode, colocou uma setinha aqui, é no primeiro, no zero, no bloco zero. Por que que não pode? Porque até coloquei um texto aqui, né, depois vocês estiverem pesquisando, que é o bloco do fabricante, né? Então ele tem até um Unique Identifier, né? Um identificador único, que tem cartão que se você gravar aí ele para de funcionar. Então, né, tem que observar isso aqui. E lógico, você pode querer guardar algumas coisas aqui dentro. Então, é uma questão de você ver que sistema que você quer fazer e o que você quer armazenar, né? Mas é possível, é um negócio muito legal isso. Montagem, vamos lá. Pessoal, a montagem, né? A montagem, ela é simples. Ela é simples, então tem um ESP32 aqui, certo? O leitor do cartão, né? E o display. Então, assim, uma novidade, duas novidades interessantes aqui nesse esquema, para quem viu o outro vídeo, é que eu adicionei um display e eu fiz uso dessa fonte aqui, ó, que eu até coloquei 127, mas ela é chaveada, é 110 e 220, né? Então, assim, eu tenho a versão 5V3, tem a versão 12V5, né? Eu usei essa 5 e 3 aqui, nessa montagem. E aí, para não ficar também um emaranhado de conexão aqui, se bem que eu uso cor e tudo, mas eu gosto de fazer também essas tabelinhas, ó, para você saber. Então é um negócio interessante. Às vezes você fala, Fernando, como é que eu ligo esse display aqui? Porque tem vários tipos desse display. Tem alguns displays, tem até uma versão vermelhinha dele que tem micro SD. Tem vários tipos de displays. Sempre o que você tem que entender, qual que é o pino que você liga correspondente ao ESP32, né? Então, aqui eu já faço uma tabelinha para ficar mais fácil de você compreender, tá? Mas é bem tranquilo. Gente, a montagem, né, utilizando a mini fonte, e daí eu quero até deixar assim, poxa, me interessei por essa mini fonte. Tá o link aqui onde você pode comprar, né? Lá também tem o WhatsApp, telefone, então você pode adquirir essa mini fonte aqui, até vende em lotes também, vem em grandes quantidades, né? Também tem. Então, para quem está desenvolvendo projeto, assim, é muito legal, assim. E aqui, pessoal, aqui tem as dimensões técnicas, né? Aqui está mostrando, você percebe que a fonte ela tem 3,6 centímetros e ela tem 21,5, 2 centímetros. Tem 2 centímetros, é pequena, é muito pequenininha, bem compacta, cabe em qualquer lugar, por isso que eu gostei. Porque vocês pensam assim, eu mexo com a internet das coisas, né? Às vezes em quando eu vou pôr uma fonte lá, rapaz, a hora que eu vou ver a fonte, o negócio é desse tamanho, né? Então, assim, é inviável, eu preciso colocar tudo numa caixinha pequena, tal, a minha montagem, né? Então, é bem legal utilizar fontes pequenas, tá? E é uma fonte, assim, que tem um baixo custo também, que dá para você, se você compra em quantidade também, o preço dela é menor, né? Então, assim, olha, eu gostei demais, né? Entendeu? E muitas vezes também você não pode ficar a vida inteira alimentando o ESP pela USB, você tem que alimentar ele pelo pino dele lá de alimentação, então já taca 5 volts aqui e resolve tudo, né? Certo? Vamos andando aqui, bibliotecas, tá? Quais são as bibliotecas que eu utilizo nesse vídeo? Presta atenção. Eu uso essa biblioteca aqui, MFRC 522, tá? Então tá aqui, ó, é facinho de instalar. E eu gosto, né, gente, de usar, vocês sabem, eu gosto de usar bibliotecas simples, que vocês conseguem instalar fácil, né? E porque assim, eu vejo que depois que o ESP32 começou a criar muita biblioteca, né, comunidade, na verdade, para o Arduino IDE, aí as coisas ficaram fáceis, né? Ficou muito mais fácil.
Aqui, gente, a biblioteca que a gente utiliza para o display, tá certo? A biblioteca do display é o ST7735, que eu já usei versões parecidas desse display aqui no meu canal, né? Então vamos lá, operação. Pessoal, e aqui é a operação da tela inicial, né? Então eu tenho aqui, que eu faço lá, Fernando K, tal, aproxime o cartão do leitor, né? Aqui também, ó, é o boot, né? Na hora que liga tudo, o S32 ele já tá jogando para serial. Aí eu imprimo um menuzinho, né? Aqui, ó, tá vendo? Aqui eu imprimo na serial também, mas a diferença é que aqui eu mostro para você que você pode ter um display, você pode ter um display full color, RGB, né? Ligado no ESP32 ao mesmo tempo que está ligado no RFID, né? Então você pode fazer isso. E aí eu escolho, a única coisa que eu uso é serial, porque daí, por exemplo, eu ponho a opção 0 aqui, ó, quero leitura de dados e envio. Aí sim, por exemplo, poderia ter colocado um botão também, certo? É que eu só optei pela serial para ficar mais didático para vocês, né? Aqui aparece o display, né? O display, e aí eu quando leio o cartão com sucesso, ele mostra a telinha verde lá, tá? Bom, aqui o meu celular não estava muito católico aqui, mas o display ele é bem bonito, tá? Ele tá assim que deu um pixelate ali, não sei o que aconteceu. Então, e aqui, pessoal, né, realizando a leitura com sucesso, e ele veio lá, né, e lê dados, ó, dados do bloco 1, teste, né, tá vendo? E aqui realizando uma leitura com falha. Importante, quando der falha, Fernando, o que eu vou fazer? Não, você vai mostrar, né, ele é colorido, coloquei uma mensagem vermelha, falha na autenticação. Então, né, de novo, daí ele mostra o menu e tal, ele mostra a mensagem aqui, né? Então é bem legal, né? Por isso que eu gosto de monitor serial, assim, quando estou desenvolvendo, quando estou explicando algum circuito para vocês, que facilita muito a vida, né? Escolha uma opção, 0 e 1, né? E aqui, ó, dá uma olhada aqui, né? Eu tenho os dados, ó, MyFair 1K, gozado, não sei se pronuncia MyFair, que é o tipo desse cartão, MyFair, eu não sei como é que fala. Bom, e aí, 16 caracteres, sucesso, né? Aproxime o seu cartão. Então, assim, é para simplificar toda a vida de vocês, né? E aqui, gravação bem sucedida, né? Quando eu escolho a opção 1, que eu vou gravar num bloco, né? Então, tem aqui, aí você lá insira os dados a serem gravados com um caractere sustenido ao final, né? Máximo de 16 caracteres e tal, e vai lá e escreve. Aí MyFair, né? Write, né? Função write, com sucesso, né? Aproxima o seu leitor, né? Aproxima o cartão, porque quando se você colocar lá, daí ele vai gravar no cartão. Interessante isso, né? Porque esse cartão, ele é um microcontroladorzinho, né? Você entendeu? O cara tem uma esperteza, porque imagina que de lá ele precisa mandar para a antena, pô. Então, né, a gente fala cartão, chip, mas pô, o cara é um microcontrolador, né? Bem pequeno, lógico, compacto, mas ele é, né? Bom, também falha na autenticação de gravação. Então também, mesma coisa, você botou para gravar lá, mas ele não conseguiu gravar, deu erro na autenticação, ele vai dar um erro aqui, certo? Pessoal, código fonte, vamos dar uma olhadinha no código fonte? Então eu tenho que colocar os .h obrigatórios aqui, eu tenho definição de pinos do RF522, que é a plaquinha do RF, depois eu tenho vários pinos aqui para o display, né, já está na tabela lá explicado, e depois eu tenho os dois LEDs, porque quando dá erro, né, eu acendo o LED vermelho, quando dá ok, eu acendo o LED verde. Uma observação aqui, imagina então que você está lendo um cartão para abrir uma porta. Esse LED verde podia ser o relé que abre a porta, você está entendendo? Então é por aqui. Você vê que é fácil, né? É fácil de entender o funcionamento desse programinha. Lógico que esse programinha é um exemplo que você pega e aumenta ele para poder gerar aí uma circunstância interessante, né? Continuando, eu tenho size buffer, né? Eu tenho 18 de buffer, mas na verdade o que eu posso ler são 16, né? E aí o que acontece?
aqui eu tenho o objeto do display, né? Então eu estou instanciando já com as pinagens aqui, o objeto do display. E aí esse objeto-chave, né, é utilizado também, esse aqui é o objeto que é utilizado na autenticação, né? Depois eu tenho o código de status retorno de autenticação, que é o status, né? E aí eu tenho definições do pino do módulo. No caso eu preciso definir aqui formalmente esses dois pinos. E eu tenho na verdade uma variável de controle do display, né? Eu que criei para controlar a linha, porque o display é gráfico, ele não entende linha, entendeu? Ele entende pixel, então você tem que fazer uma continha rápida lá. Bom, setup inicial muito simples, serial begin 115.200, preciso inicializar a SPI, lembrando que o RFID aí no caso é SPI, né? Lógico, gente, tem vários tipos, você é novo aí no mundo dos microcontroladores, tem SPI, o ART, 2C, uma série de protocolos, né? Esse aí é SPI. Gente, aqui, pin mode, né? Os dois LEDs de saída. Aqui, ó, pessoal, eu estou inicializando o display, né? Com essa variável para black, né? Para preto, eu estou dando set rotation para me ajustar a posição do display, né? Depois eu dou um display iniciado, né? Aqui, tem alguém que vai me perguntar, para que é esse F aqui? Porque eu estou jogando essa string na flash, para não gastar a RAM, é uma forma de economizar memória. E aí eu tenho que dar esse cara init aqui, e eu chamo essa funçãozinha de mensagens iniciais, porque tem muita mensagem lá, né? Pessoal, loop, vamos lá, vamos, né, pegar a lógica do loop. Aguarda a aproximação do cartão, né? Então, se aqui não está presente, ele retorna. Se aqui read card serial, se deu algum problema aqui, ele retorna, certo? Aí depois ele vem para cá. Ele verifica, ele chama a função menu e fala o seguinte, qual que é a opção aí que você escolheu para mim aí, né? Bom, qual que é a opção que você escolheu lá? Então, por exemplo, se ele vai cair no if, se for 0, é leitura de dados, se for 1, é gravar dados, se não, é opção incorreta lá, se o cara escolheu uma outra opção diferente, né? Aqui, pessoal, instrui, né, o PICC quando em estado ativo a ir para um estado de parada, halt, né, no caso aqui, né, stop, né, aqui, esse stop aqui, ó, esse stop aqui é stop, encriptação do PCD deve ser chamada após a comunicação com a autenticação, caso contrário, novas comunicações não poderão ser iniciadas, tá? Bom, leitura de dados, pessoal, vamos lá, leitura de dados. Aqui, eu venho aqui, né, dou porque como eu tenho já o objeto aqui, então eu tenho que chamar esse método toSerial. Note que vocês vão ver, que aqui só estou imprimindo o detalhe técnico do cartão, tá? Por isso que é dump, né? E aqui, pessoal, note que eu preciso passar o endereço, tá? Por isso que é esse E comercial aí. Prepara a chave, né? Todas as chaves estão configuradas, né, para tudo F, né, hexadecimal, padrão de fábrica, né? Então ele faz esse loop aqui, até 6, né? E depois ele vem aqui, né, ó, e aqui, né, ó, ele vai jogando o FF, né? Porque ele vai percorrendo o array e vai colocando tudo F lá. E byte buffer, né? Size buffer, né? Tô zerando aqui. Aí bloco, né? Que faremos a operação. No caso é bloco 1. Lembra que no 0 não posso escrever, sob o risco de danificar o cartão. Byte tamanho igual a size buffer, certo? Vamos lá. E aí eu vejo aqui, faz a autenticação do bloco que vamos operar. Então eu recebo em status a posição, eu dou esse authenticate aqui, nesse método, né? E aqui, ó, passando esses argumentos aqui, ó, o AUTKEY A, bloco, a chave e de novo o e-comercial, que é o endereço do UID, né? E aí eu venho para if status se diferente de ok. Então, se uma situação deu erro, então deu erro, eu imprimo
authentication feio, não podia botar em português também, erro na autenticação, né? Aí eu venho aqui, get status code, code name, status, né? E aí eu venho aqui e printo a tela de vermelho, que é o display, ele fica vermelho, certo? Para chamar atenção, né? A linha do display, né? Então aqui no caso eu vou definir que eu vou printar ele na linha 5, né? Mais ou menos mais para o meio. E aí eu dou print, né? Digital, a falha na autenticação, eu estou printando, no caso, na tela em branco, meu texto vai sair em branco. Aí o que eu faço? O vermelho fica high, por quê? Se dá erro, eu acendo o LED vermelho. Se tá ok, eu acendo o verde, né? E apago o outro. Então, low esse cara aqui. E aí eu dou um delay, né? E dou lá de novo mensagens iniciais e return, né? Aqui ainda na leitura. Aqui, ó, faz a leitura dos dados do bloco. Então, quando ele pega o status, ele quer saber se é diferente de ok, porque qualquer coisa que não for ok deu erro. Aí ele fala assim, ó, então eu vou dar uma mensagem no serial print aqui, né, para eu debugar lá. E aí eu pego lá o get status code name, status. E aí o que eu faço? Eu pego isso aqui tudo para eu poder imprimir, né? Aí eu dou o TFT screen em red, ó, que é vermelho, porque isso aqui é a mensagem de erro. Vou na linha 5, eu escrevo falha na leitura, no display em branco, e aí eu, de novo, né, aqui, pin vermelho high e digital write pin low, né? Bom, aí pessoal, continuando aqui, se, né, TFT, fill screen, tal, aqui é o else, então o else é a condição correta, ó, a condição assim, não, eu consegui ler o cartão, né, foi bem sucedido, sucesso na leitura. Aí eu imprimo preto na tela, né, aqui eu estou imprimindo preto na tela, digital write pin verde high, então eu tenho que acender o verde. Vou dar exemplo assim, então isso aqui é para um cartãozinho, chaveiro que abre porta. Nessa hora que você abre a porta, entendeu? Você dá esse digital high aqui, digital write high, e aí você levanta o pino, poderia ser um relé, você está abrindo o negócio lá. E aí você dá um delayzinho aqui e tal. Aí grava dados, né? Gravar dados. Então você percebe o seguinte, que você tem que entender o negócio. Como você instanciou um objeto, você criou um objeto lá, porque já tinha porque esse negócio é C++, né? Então, quem está fazendo tudo aqui, lendo, gravando tudo, é o objeto pronto da lib. Então, o que você faz? Você põe o ponto, PICC, dump, details, to, serial, tal, ou seja, imprime detalhes técnicos do cartão, né? Guarda 30 segundos, tal. Então, aqui, né? E aí o que acontece? Você está utilizando uma biblioteca pronta. Por que isso é bom? Porque se não fosse essa biblioteca pronta, você teria que escrever uma quantidade muito maior de código. Então esse código aqui, porque ele é pequeno, tá? Por que ele é pequeno? Porque tá quase tudo pronto. Você manda ler, você manda autenticar, você manda gravar. Mas lógico, tem uma condiçãozinha aqui. Então você está percebendo que por conta do Arduino IDE, das bibliotecas, foi facilitado monstruosamente esse negócio, certo? Serial print, mesma coisa lá. Sempre agora estou usando F, né, para economizar memória. Aí eu pinto a tela de preto, vou na linha 1. Aqui, no caso aqui, que eu vou imprimir o menu, né? Note que eu já ponho linha 3, depois eu ponho linha 5. Mas veja, é a mesma coisa que eu mandasse para serial, mas aí eu estou mandando já para o displayzinho colorido e tal, né? Que fica bacana, né? Eu ainda falo, viu, gente? Você põe um display, você põe um display LCD no teu projeto, mas você valoriza ele muito, sabe? Quando o cara vê um display ali escrevendo o negócio, olha, pode saber que o negócio fica muito mais valioso, viu? Pode vender muito, com maior margem de lucro, inclusive. Prepara a chave, né? Todas as chaves estão configuradas para FF, padrão de fábrica e tal. Aí você cai nesse... Você tem que percorrer o array aqui, jogando tudo F dentro, né? Aí você põe o aspas aqui, né? O byte buffer, né?
aí tal, os argumentos, e aí você vem para cá, recupera buffer dos dados do usuário, né, que o usuário inserir pela serial, serão todos os dados anteriores com caractere sustenido, né, você termina ele com sustenido, certo? Aí aqui, espaços que sobram no buffer, né, serão preenchidos com espaços em branco, né, então, você está vendo aqui, eu percorro aqui o cara e jogo aqui, ó. O espaço em branco aqui é um char, né? Que é ou byte que seja, né? Eu até lembrei desse negócio, porque eu faço muito a definição lá no curso, né? Sobre esse aspecto da programação. Muito importante entender essa questão dos tipos das variáveis, viu? Bom, bloco 1, né? No caso definido para operação, foi bloco 1. Aí eu venho aqui, transformo dados em string para eu poder imprimir, né? Depois eu dou um serial print line aqui com str, né? Porque eu criei o string lá, né? Bom, vamos lá, pessoal. Gravando os dados, né? Então, assim, ó, eu venho aqui antes, né? Eu tenho authenticate, é um comando para autenticação. Deixa eu tirar daqui da frente. Da autenticação para habilitar uma comunicação segura. Sim, sempre precisa desse cara aí. Então, o que eu faço? Mas note que isso aqui é um objeto pronto, né? Você não sabe nem o que acontece nesse authenticate aqui. Ele só não te pode retornar erro em status. Você entendeu isso? Porque se retornou erro, eu falei, pô, então, né, aconteceu algo aí que complicou minha vida. Então ele checa. Se ele cai dentro desse if, então, ó, é a mesma coisa que eu na outra tela, né? Ele mostra lá, ele mostra a tela vermelha e tal, né? E aqui grava o bloco, né? Aqui, quando ele grava o bloco, ele pega esse myFair write aqui, né? O bloco buffer size block, né? Que eu defini lá em cima, o define, que eu já defini lá. Então, mesma coisa, ó, se não tiver, ok, mas todas aquelas situações lá de erro. Deixa eu fazer uma correção. Aqui no caso de condição de erro, eu acendo o LED vermelho, depois eu apago ele. No verde, se for sucesso, eu acendo o verde e depois apago ele. Então, ele não fica direto ligado, né? Não pode ficar direto, né? Ligado, certo? Então, menu, aqui é só para a impressão do menu, né? Então eu dou um monte de serial aqui, print, né? E a mesma coisa, eu imprimo aqueles dizeres, né? Se é 0 é para ler, se é 1 é para gravar, eu imprimo tudo no display e faço a mesma coisa, tanto faço na serial quanto faço no display. Podia fazer só no display se tivesse usado botão, mas pode também. Fica a dica aqui, ó, uma coisa boa para você treinar aqui é você, eu não vou usar serial aqui, vou usar só o ESP32 puro sem estar conectado no computador. Dá também, né? Porque agora você tem o display, né? Então isso que é a vantagem. Então você pode pôr lá um botão para ler, outro botão para gravar, né? Ou que seja ainda uma outra função, né? Então aqui fica aguardando enquanto o usuário não envia algum dado, né? Então ele enquanto não disponível, ele fica lá, né? Em while, né? E aí ele recupera a posição escolhida, né? Cria uma variável aqui e dou um read nesse cara, né? Aí no read aqui eu faço lá serial disponível, eu dou um read, né? Se for /n, new line, né? Que a gente chama, eu dou um break, né? E vou lá e dou um serial, e aqui embaixo eu dou um serial read, né? E aí eu dou aqui, quando eu chego aqui, eu dou um return op menos 48 do valor lido, subtraímos. Então, aqui é o seguinte, por que eu tenho que fazer isso aqui? Porque na tabela ASCII, a string do 0, ela não é o binário 0. Ela, na verdade, ela tem 48 caracteres até que chegue na posição do 0 lá, tá? Então quem é programador está acostumado, mas se você não é programador assim, não assuste com isso, é só uma constante, vamos dizer assim, né? Bom, mensagens aqui, mensagens iniciais, então criei uma função para não ter que ficar repetindo código, né? Economiza tempo nosso, né? Então serial print por cima do cartão, né? No leitor, aí é mensagens iniciais no display, pinta a tela de preto, né? É o número da linha, Fernando, e tal, linha 3, aproxima e tal. É tudo tela, né?
é tudo tela. Display Print, então aqui a função para tentar automatizar um pouco, né? E aonde, inclusive, eu pego a linha do display. Eu pego a linha do display e multiplico por 10. Por quê? Porque não existe linha no modo gráfico, você entendeu? O cara vai imprimir na posição de pixel lá. Então é a posição 0 com o Y, né, que vai descendo ali. Daí eu seto o color, o text wrap through, o print, o print TXT, né, do TFT print. Aí eu linha do display, né? Aqui eu faço o seguinte, né? Se a linha for maior que 12, né? Então eu pinto a tela de preto e 0, porque não tenho essa situação de linha 12 aqui no caso, né? Gente, até que acabou ficando um pouquinho maior o código fonte desse exemplo, mas de uma certa maneira eu percebi que muitos seguidores queriam que eu falasse o código fonte inteiro, porque às vezes eu falo, mas lá no outro vídeo eu falei e tal, então aqui decidi falar, né? Se você ficou até agora aqui comigo, esse vídeo está perto de 40 minutos, aí você deixa um comentário, põe um comentário aí e tal, desse vídeo, né? Então é uma coisa muito boa, você prestar atenção e depois comprar as pecinhas, ir lá fazer e praticar, certo? Que é assim que você aprende. E até o próximo vídeo.